Olá, bom dia, são 9 horas mais 35 minutos, um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Hoje, dia 24 de junho de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia sempre especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Sexta-feira de sol, né? As temperaturas subiram um pouco, mas não se engane, é o inverno. É o inverno e as doenças respiratórias acontecem. Eu mesmo já estou com a garganta meio que arranhando já, parece que eu engoli um gato. Está meio arranhando aqui. Mas vamos dar um bom dia especial para você que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida sempre. E de hoje até todos os dias de sua existência. Parabéns. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Santos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos aí que estão acompanhando a gente nessa manhã de sexta aquecida, mas de inverno. Bom dia, vamos lá, para mais um dia de Virtual News. Virtual News, tudo a fim de semana chegando, né? Sextou, né? Sextou. Para muitos aí, para cada um tem um significado o sextar, né? E aí, sextou com as festividades juninas, né? Que hoje, 24 de junho, dia de São João, de pular a fogueira e comemorar com as comidas típicas e toda essa tradição junina. Festa junina. Como é bom ouvir as festas juninas em junho. Muito bom, né? Que é maravilha, é tradição. Faz parte do ritual, tradição da Igreja Católica, que é aquela coisa toda, são, né? Independente se você é católico ou não é católico, independente da religião, a gente está falando que é tradição, né? Então, que maravilha, festa junina em junho. É em junho, como deve ser. Como é. Vamos então para as matérias? Vamos começar com as matérias desta principais notícias desse dia 24 de junho de 2022. E vamos falar do teto do ICMS sobre os combustíveis, que foi sancionada a lei, né? Agora está valendo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, na quinta-feira, o projeto que estabelece um teto para as alíquotas de ICMS sobre os setores de combustível, gás, energia, comunicação e transporte coletivo. A edição extra do Diário Oficial da União trouxe a publicação do texto que agora passa a vigorar como lei, com 9 dispositivos vetados. O texto votado pela Congresso em 15 de junho e sancionado nesta quinta-feira não fixa uma alíquota para o ICMS cobrado sobre os setores citados, mas limita a incidência do tributo aos aproximados 17%, ao carimbá-los como essenciais. Bolsonaro sancionou parte do artigo que trata de um gatilho a ser acionado em caso de perda de arrecadação dos estados e Distrito Federal por conta do teto do ICMS por meio de dedução de parcelas de dívidas desses entes federativos. E tem mais. Foi vetado, no entanto, o dispositivo segundo o qual a recomposição ocorreria a partir do serviço da dívida e não sobre o estoque, inovação que havia sido inserida pelo Senado e foi chancelada pela Câmara. Outro trecho que trazia o instrumento para contemplar os 5 estados da federação que não se encontram endividados com a União. Também foi vetado. Esse item previa que a compensação se daria a partir de 2023 por meio de recursos de exploração de recursos minerais que cabem à União. Aí, ó, ICMS foi vetado, André. Alíquota máxima 17% são essenciais. A devolução para os estados com perda de ICMS vai ser feita na dedução da dívida do estado para a União, ou seja, não vem dinheiro nisso. Isso vai abater na dívida. Então, se alguém pensar em dar calote... E tipo assim, e vem para os estados, né? É complicado porque o que a gente precisa... Tomara que essas leis dêem certo, tomara que esse ICMS dê certo e tomara que a gente sinta isso na ponta, né, Márcio? Porque a gente fica pensando, foi aprovado o teto, limite de 17%, né, pela notícia, e qual o benefício que isso vai trazer para o cidadão? Né? Porque a gente sabe que tem a diferença das bombas, tem a diferença das empresas que trazem para os postos, e aí os postos colocam isso em cima, e a gente precisa entender, porque assim, foram vetados algumas leis, né, alguns incisos nessa lei, alguns itens foram retirados dessa lei, porque, na verdade,
eu não destrinchei para poder falar sobre o que foi tirado, mas de qualquer forma é um jeito de proteger alguma coisa dentro dessa lei. Mas tomara que dê certo, tomara que realmente a gente possa sentir, tomara que beneficie realmente o cidadão da ponta e que não prejudique tanto, né? Porque a gente vem sofrendo aí com essa inflação altíssima, precisa realmente tomar algumas atitudes e tomara que essa seja uma das atitudes que realmente traga benefício para a sociedade. Nós estamos falando aqui sobre a redução, né, sobre o teto máximo de 17%. Nós não sabemos como vai ficar, porque já entrou em vigor, inclusive sobre o estoque. Então, se a Petrobras tem 1 bilhão de litros de combustível estocado, esse combustível precisa já vai entrar na lei, exato. Porque às vezes eles falam, eu tenho estoque lá separado que é anterior à lei, então eu vou continuar acordado de acordo com o que era antes. Não. Esse estoque também entra em vigor. É a mesma coisa que a gente fala quanto ao combustível que está no posto lá, que foi comprado com preço menor. E aí vira, aí você vê, não, peraí, como é que fica esse combustível? Esse combustível é de quem? É do posto? É da distribuidora? Independente de quem seja... É combustível, sobre o produto. Já está ali, né? Já está ali. Então agora virou para os estoques. Então acabou, pegou todo mundo. Outro item ali é essa questão dos estados que não tem dívida com a União, que são 5, né? São raros. 5 estados, é raro. São raros, são 5 estados. E criar um dispositivo contra a extração de minérios, né? Recompensar, também não. Eu sou contra essa questão de dinheiro bom colocado em dívida. Em dívida. Eu acho que tinha que ter esse parâmetro. Eu acho que tem que ser tudo muito bem direcionado, né, Márcio? Não sou nenhuma expertise, não tenho nenhuma expertise nesse assunto, mas de repente, quando mexe com dinheiro, você sabe que, né, vira festa. Vira festa, o dinheiro dos estados, acaba virando festa. Ontem no bate-papo na hora que eu estava abastecendo, o momento cruel. Aquele momento cruel que você vê a bomba, você vê os valores subir e o tanque não encher. Esse é um momento difícil, né, na vida do brasileiro. E ele conversando com o frentista, e aí a gente bateu no papo, ele comentou, falou, realmente, se fosse igual a Estados Unidos, seria bom, né, a gente está ganhando bem. Tá aí. De repente o problema não é baixar a alíquota de ICMS, sobe o salário. Passa o mínimo para R$ 2.500. Porque se nossos salários acompanhassem a inflação, de repente, a gente não ia estar reclamando tanto, né? Está reclamando tanto, vocês, né? Aumenta os salários aí. Porque a gente realmente, assim, a gente acaba, o dinheiro acaba perdendo valor. Porque não é só o combustível, todo tudo, o restante. Né? É tudo, é uma cadeia que vai subindo junto. Então, realmente, 50%, 100% de aumento, 150% de aumento em alguns produtos, quer dizer, a conta da pandemia que chegou, né? É claro. André, sua opinião, vai esse efeito? Eu acho que tem um ponto positivo em tudo isso. Claro que, tipo assim, os estados vão se beneficiar, o país vai se beneficiar, mas a minha preocupação realmente ainda é na bomba para o cidadão de ponta, e eu espero que isso vincule para todos da sociedade. Eu espero que sim, que tenha. Eu acho que vai ser bom para os estados, vai ser bom para o país, e espero que seja bom para o cidadão de ponta. Maria Clara, bom, né? Acreditando nos 17% da redução? O jovem não acredita muito não, né? Então, porque a gente sempre vê esse texto, né? A gente sempre vê que o governo está trabalhando em prol da comunidade, aí vem com essas... E é muito... É de se desconfiar, porque por esse período que a gente está passando agora, tudo que vem benefício que diz que é para o cidadão, é para se desconfiar. Aquele momento político. Exato, é bem isso, é bem isso. O Poupa Tempo está funcionando em Cubatão já, o Poupa Tempo está funcionando ali na já, você vê isso, eu fiquei sabendo porque alguém esteve lá no Poupa Tempo e fez umas imagens, comentou comigo do Poupa Tempo lá que está funcionando. A inauguração seria semana que vem, mas eu acho que já está funcionando. Isso é bom. Então no período também, daqui a pouquinho, já não podem inaugurar mais nada, né? Os candidatos, né? Por isso está tudo correndo, entende? Tudo voando, né? Tudo voando em benefício da sociedade, de uma hora para outra. Bom, que seja bom, que seja bom, porque tem lá os serviços municipais, né? Que são importantíssimos, né? ICMS, para tirar o carnê do IPTU que deu tanto problema aí, os carnês e na questão dos pagamentos, do banco, tem tudo lá para funcionar bacana, que seja um instrumento positivo, que os Poupa-Tempos em Santos e Praga são completos, são maravilhosos. Sim, né? será. É um instrumento positivíssimo. Tirar a CNH, tirar o RG, né, o CPF, resolver os problemas, Sabesp, tudo. É excelente. É excelente, é um trabalho. O Poupa-Tempo é um trabalho muito bom. Para poder agendar, né? Sim. Isso é muito bom. Sim. Vamos ao próximo item desta sexta-feira. Sim.
A educação tem dois caminhos, né? Um é a evolução e outro a Polícia Federal. Vamos lá. Ontem o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, Ney Belo, determinou a liberdade do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos outros presos na véspera em operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de corrupção e desvio de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Em sua decisão, o magistrado atendeu a pedido da defesa do ex-ministro e disse que a prisão preventiva de Ribeiro e dos outros investigados não se justificava. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a prisão do ex-ministro. É como uma questão, a prisão do Milton Amento. A imprensa vai dizer que ele está ligado a mim, e etc. Paciência. Se estiver algo de errado, ele vai responder. Se tiver. Se for inocente, sem problema. Se for culpado, vai pagar, disse o presidente em entrevista a uma rádio. Ontem, a Justiça Federal no Distrito Federal informou que o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal de Brasília, responsável por decretar a prisão preventiva de Ribeiro, estava sendo alvo de ameaças. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, o juiz recebeu centenas de ameaças, muitas delas pela internet, de grupos de apoio ao ex-ministro. Acrescentou que os pedidos de investigação foram encaminhados para a Polícia Federal. A reportagem é de Ricardo Brito, com a edição de Alexandre Caverne e Pedro Fonseca, da agência Reuters. Olha só, já está solto. Saiu ontem mesmo, né? Sim, saiu ontem. Já deve estar em Santos. Eu não sabia que ele tinha residência em Santos. Já deve estar em Santos. E agora vai transcorrer a investigação. O impacto político já aconteceu, já se colocou os olhos para cima dessa investigação. E, inclusive, o Senado está tentando, todo mundo está tentando colocar uma CPI agora, investigar aquela coisa toda. Tem aquela do FIES, que a gente inclusive comentou ontem, no programa de ontem, sobre a questão das denúncias do FIES, de 30% de propina dentro do FIES, naquela questão toda, 1 bilhão, e isso de propina dentro do FIES, né? E agora essa questão da FNDE, do Fundo Nacional de Educação. E você vê a fala do presidente, né? Que agora fala, se tiver culpa, paga. E aí vai de contra o que ele dizia alguns meses atrás, em que ele dizia botar a mão no fogo por esse ministro, né? Tem umas falas dele. Essa notícia que saiu, né, de ontem para hoje sobre o fato desse estar sendo... Está sendo ameaçado, exato, tipo assim, e aí a gente percebe, realmente onde nós vamos parar, né, Márcio? Tipo assim, onde está a autonomia dos poderes para poder... Você soube que teve interferência, né? Também saiu nas notícias de ontem que houve uma interferência, que tentaram intervir nas decisões judiciais. Algumas pessoas ligadas ao governo, ao Supremo, tentou interferir nas decisões, exato, inclusive na transferência dele de Santos para São Paulo, de São Paulo para Brasília, tanto é que ele não chegou aí para Brasília, né? E essa interferência se deu pelo Supremo lá de cima, que tentaram segurá-lo em São Paulo até a soltura. Então a gente vê, né, quando a gente fala de onde a autonomia, o que eu mais questiono dentro desse contexto é a autonomia dos poderes. Perfeito. E realmente a gente tem os três poderes, mas a gente tem um que quer intervir nas decisões dos outros. A Polícia Federal justificou que estava com problema de logística, exato, né? Aí, né? Exato. Para levá-lo de São Paulo a Brasília. Para que ele chegasse antes das 14 horas de quinta-feira. Exato. Isso na quarta, né? Mas aí foi jato o negócio, né? Então, é muito bom. É muito bom a logística não competir, não tá compatível com a situação. Coloca um cara na salinha ali e faz a videoconferência. Eu acho que, tipo assim, tem muito pano pra manga aí, tem muita história pra vir. Eu acho que só começou a puxar o primeiro fio da meada e vai desenrolar um novelo muito grande. Esse caderno tem mais de 200 folhas, né? Vamos acompanhar as notícias e ver o que vai acontecer, porque... o bagulho é louco. Como então, diz o meu sobrinho. O negócio bagulho é louco. Vamos à próxima matéria desta sexta-feira. Sim, as obras de combate às enchentes na entrada de Santos seguem avançando. O serviço em andamento no Rio Sabor para ampliar em 5 vezes a capacidade de drenagem das águas da chuva e rios em direção ao estuário. Entrou em uma nova etapa essa semana. Na obra iniciada em outubro do ano passado, que tem um prazo previsto de 12 meses para entrega, estão sendo empregados 25 milhões de reais.
trata-se de um cumprimento ao Plano Judicial de Compensação Coletiva, firmado com a Justiça e o Ministério Público Federal, com a anuência da Autoridade Portuária e a participação do município. Os serviços a cargo do terminal Ecoporto são fiscalizados pela Secretaria de Infraestrutura e Edificações. O desassoreamento do Rio Saboá está concluído. Os trabalhos foram realizados em área com a largura na base de 26 metros e no topo de 47 metros, com uma extensão de 298 metros. O trecho engloba a futura obra de bueiros triplos compostos por aduelas de concreto, que serão implantadas sobre as linhas de pátio favoráveis e sobre a área de futuro alargamento. É a área onde atualmente começou a execução das galerias duplas de 126 aduelas, ou seja, fizeram-se um piscinão, né? Acredito que seja um piscinão. E aí vai aumentar a vazão desse piscinão para o estuário. Desassoreamento, para poder não acontecer as enchentes que acontecem naquela região, que aliás, né? Tá de parabéns, pelo menos, né? Parabéns por essa iniciativa de poder realmente tentar dar um jeito naquela situação dos moradores daquela região de Santos. Sim, sim. Porque a gente sofre, o trânsito sofre, é bem complicado aquilo ali, né, Márcio? Finalmente. Vamos lá, né? Vamos lá. Fez a entrada de Santos, situação e tudo mais. E aí, enchente. Na verdade, quando foi feito toda essa mudança ali naquela entrada, as pessoas até acharam lindo, maravilhoso, mas viabilizando a possibilidade dessas não enchentes, né? Dessas enchentes não acontecerem mais. O que não aconteceu. E aí, de repente, estão vindo com mais essa tentativa de tentar amenizar essa situação, que eu acho fantástico. Então, aí vamos aguardar. O técnico tem prazo, né? Todos os meses. Outubro. Meramente é uma situação que é igual às que a gente estava falando referente às inaugurações, né? Mas você vê, né, Márcio? Mas outubro do ano passado, quer dizer. Como dizer, não te cortando, mas assim, como que sirva de exemplo esse diálogo entre poder público e a estatal, né? E empresas particulares, né? O que a gente está começando a ver é a aplicação do dinheiro que é oriundo de situações como taxas, né? Multas, e essa outra situação em grandes empresas, em grandes situações, e o dinheiro já vai para o destino certo, né? Para o destino correto. Beneficiando a população. Beneficiando a população. Vamos à próxima matéria desta sexta-feira, né? Sim, e tem Arraiá Junino nesse fim de semana em Cubatão. Começa hoje e vai até domingo o Arraiá no Parque Anelinas. A festa ocorre das 15 às 22 horas, com entrada gratuita. O endereço do Parque Anelinas é a Avenida 9 de Abril, sem número. A festa contará com 15 barracas de produtos artesanais e 7 de gastronomia junina, além de apresentação especial da Banda Marcial Infantil do Cubatão na abertura. Haverá quadrilhas, brincadeiras e gincanas. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, via Departamento de Políticas Públicas para a Diversidade Cultural e também pelas Secretarias de Esporte e Turismo. Não sei onde é que a Secretaria de Esporte entrou aí, né? Mas tudo bem. Acho que cultura e turismo esporte, mas enfim. Esporte, acho que só se for por utilização das quadras ali. Mas eu acho que estava na hora, sim, da nossa cidade ter um evento desses. Eu acho que passou do momento. Voltar a ter isso, né? Voltar a ter, eu acho que a gente tá à deriva em eventos culturais, em lazer, em encontros familiares. E eu acho que esse é a retomada dessa nova fase aí que a gente espera que seja constante e que a gente tenha mais comemorações e que a gente possa ter eventos para que as nossas famílias, que os nossos filhos, os nossos netos possam sim se divertir. E que bom, porque há cerca de 1 mês e meio atrás eu conversando com o Zeca Rodrigues, e a gente estava conversando sobre eventos juninos, né, na cidade, e até aquele momento não se tinha um direcionamento ou um parecer ou alguma tratativa positiva de que esses eventos fossem acontecer. E aí de umas 2 semanas para cá, de repente está sendo divulgado nas redes sociais da prefeitura, está sendo divulgado em alguns mailings, mas eu acho que precisa divulgar para a sociedade porque muita gente da comunidade não está sabendo. Começa hoje, não é? Começa hoje. Começa hoje, exato. Começa hoje às 15 horas e muita gente, muitas pessoas aqui na nossa sociedade ainda nem sabe que nós teremos as festas juninas até domingo 26. Tá aí então, festa junina iniciando, são festas tradicionais. Tradicionalíssimas. Festa junina em junho, né? E está acontecendo. Já não tivemos aí o dia 10 de Portugal,
Teve o ato solene na Câmara, homenageando algumas famílias portuguesas, né? E homenageando toda a cultura através dessa homenagem às famílias portuguesas. Não tivemos o hasteamento das bandeiras no dia 10, mas agora temos aí a festa junina, que é uma festa da igreja também, que faz parte dessa condição, né? Então, meno male. Meno male. Isso é italiano, né? Meno male. Meno male. Sim. Então, bom, vamos falar de Feed Fest, estamos falando de cultura, né? Você está aqui, Feed Fest aconteceu. Feed Fest aconteceu. Sucesso, mídia. Foi. Muito bom. A gente... Quantos participantes? Foram quase 1.800 bailarinos e mais de 5.000 formando plateia. Foram casa cheia em todos os dias. O Feed Fest realmente a gente pode dizer que é um evento no setor dança, cultura da dança, e realmente se consagrou na região. E a gente só tem a agradecer, né? As pessoas, agradecer ao Virtual News como apoiador, agradecer aos amigos que apoiam, aos pais, às escolas, às academias, às companhias e todas essas pessoas que fazem arte e dança no país na América Latina e no mundo, que realmente acreditam no Feed Fest como um dos grandes festivais da região e deixam o Feed Fest como prioridade na hora de montar as suas agendas anuais, para que possam estar levando as escolas para estar participando de algum evento. O Feed Fest está entre os bem colocados na maioria das escolas. Foi um sucesso, o Feed Fest, mais um ano assim, de casa cheia, como eu falei. Houveram alguns contratempos, mas faz parte e isso só nos faz crescer enquanto produtores de eventos culturais aqui na região. Muito obrigado. Lembrando que o Feed Fest ele é Juliana também. Né? Sim. Na verdade, o Feed Fest nasceu de uma ideia que eu tive, como eu falei, né, da última vez que a gente esteve aqui. E aí eu chamei a Juliana, na época a Vanessa, para poder que abraçaram essa ideia e arregaçaram as mangas. Nós três trabalhamos juntos. A Vanessa, por motivos pessoais, não deu continuidade a partir de 2018 e estamos aí, eu e a Juliana, nessa jornada. O programa Feed Fest, né, o evento Feed Fest, ele acontece agora em Santos, né? Em Santos, acontece na cidade. Ficou 2 anos para dar Feed Fest e volta agora arrebentando a boca. Voltou arrebentando. É engraçado isso, né? Porque em 2020 nós não tivemos o evento, aí nós fizemos uma retrospectiva de tudo que tinha acontecido até aquele momento. Em 2021, por conta da situação de pandemia, nós tivemos que fazer, para não parar, a gente fez online, foi trabalhoso ao extremo, mas aí voltar 2 anos depois e poder ver a reciprocidade de todas as pessoas que um dia estiveram no Feed Fest e voltaram sem saber o que ia acontecer, pra gente foi muito gratificante. Maravilhoso. Parabéns para você, muito parabéns, obrigado, querido. Parabéns para aqueles que participaram, para aqueles que receberam que foram a premiação, que foram os vencedores, mas para todos que participaram, né? Que a vitória é de todo mundo que sobe no palco. A vitória é de todos. Vamos lá. Maravilha, parabéns, André. Feed Fest o ano que vem tem, né? Sim, vamos em 2023, a gente já está começando com a pré-produção já. Prepara aí o balé para a terceira idade que eu vou participar. Mas já tem, viu, amigo? Já tem, já pode ir lá se inscrever. Balé para pé de valsa. Vamos para a próxima matéria desta sexta-feira, que na verdade está em todos os senadinhos, né, do país falando a respeito disso. Está em todos os senadinhos do país falando a respeito dessa questão, que é a pesquisa. Datafolha divulga pesquisa eleitoral. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, ontem, pelo jornal Folha de São Paulo, revela os índices da intenção de voto para a eleição presidencial de 2022. O Datafolha ouviu 2.556 pessoas nos dias 22 e 23 de junho, em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, ou seja, 4%. Um pode estar 2 pontos acima, outro mais 2 pontos abaixo. O Datafolha divulgou a pesquisa. A pesquisa estimulada de intenção de voto no primeiro turno. Lula, do PT, com 47%, 48% na pesquisa anterior em maio. Bolsonaro, com 28%, 27% na pesquisa anterior. Né? Ciro Gomes, com 8% e 7% na pesquisa anterior. André Janones, com 2% e 2% na pesquisa anterior. Simone Tebet, com 1% e tinha 2% na pesquisa anterior. Pablo Marçal, do PROS, 1% e 1% novamente. Vera Lúcia, do PSTU, 1% e 1%. Em branco e nulo, 7%. Na pesquisa anterior, 7%. E não sabe quem votar, 4% na pesquisa atual e 4% na pesquisa anterior.
exterior. A pesquisa essa aí foi a estimulada, tá? É aquela que chega e pergunta em quem você vai votar desses aqui. Essa é a estimulada, te dão os nomes para você escolher. Né? Então, o que você achou dos números da estimulada? Eu achei que continua na mesma, né? Continua na mesma base. Eu só acho que é muito... Você percebe ali como a terceira via, a gente percebe agora, a 100 dias das eleições, que a terceira via vem perdendo posto, né? Dentro dessa terceira via não vem se viabilizando. Não vem se viabilizando, não vem subindo nesse ranking, então eu acredito que realmente agora, a 100 dias das eleições, a gente vai ficar nessas duas vias, nessa via de mão dupla, né? Uma vai e outra que volta. Uma vai e outra que volta. Isso foi na espontânea. Ou não, né? Na pesquisa induzida. Agora vamos para o Datafolha, que divulga a pesquisa espontânea, né? A pesquisa espontânea mostra que Lula segue líder com 38% e agora tem 37%. Tinha 38%, agora tem 37%. O Bolsonaro passou de 22% para 25%, a margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Lula 37%, 38% em maio, Bolsonaro 25%, 22% em maio, Ciro 3%, 2% em maio e não sabe 27% e 29% em maio. Em brancos e nulos, 6% e 5% em maio. Uma variável. Não muito diferença. Isso me chama a atenção porque nós tivemos essa questão. Os dias das pesquisas foram essa semana, né? Eu acho que foi nessa última semana. Na verdade, depois do aumento do combustível. E 22 e 23 de julho. Início né? dessa semana. Então, início dessa semana. Quer dizer, tinha aí esse impacto também do aumento do combustível, do ministro e de tudo que envolve aí a política e esse cenário eleitoral. Eu particularmente, isso é Márcio, estou falando, assim, minha opinião, eu acho que as pesquisas, elas não servem, elas acabam tumultuando o processo todo. Tanto para um quanto para outro. Não interessa quem esteja na frente, eu acho que as pesquisas acabam tumultuando esse processo todo, né? Elas acabam sendo mais induzidas ou não. O Lula caiu, o Bolsonaro subiu, o Lula se mantém, quer dizer, é uma condição que, o que acontece com o reflexo disso, né? Eu acho assim, que as pesquisas são formas de estimular, eles estimulam as pessoas que, assim, eles acabam induzindo, na verdade não estimulando, induzindo. Eu acredito em algumas pesquisas, eu acho que essa fonte é uma fonte de credibilidade, mesmo sabendo em que alinhamento que ela anda. Eu quero só ressaltar também a minha colocação há tempos antes em relação à via de mão dupla, uma vai e outra que volta. Sim. Não que eu esteja dizendo, mas assim, ou de repente uma vai e continua indo, né? Quando eu disse uma vai e outra que volta é muito emblemático, né? Mas enfim, eu acredito nas pesquisas, Márcio. Eu acho que, tipo assim, o que vale pra gente, para tomar decisão e para realmente escolher quem vai estar lá ou em quem a gente vai estar votando, realmente é a campanha, é realmente estudar os candidatos. Eu acho que as pessoas precisam entender, a gente fica na nossa zona de conforto e só esperando o que chega, né? Isso aconteceu ontem, porque eu tava por um acaso fazendo os trabalhos e liguei a TV nas eleições, no programa de passa no jornalístico da TV, e aí os jornalistas estavam ansiosos por essa notícia do Datafolha, que saiu às 18 horas de ontem. Sim. E tava dando 1 minuto e falou assim, os jornalistas, eles pararam, tá chegando as notícias da Datafolha, vamos ver o que foi dado. E aí eles esperam essas notícias, então a gente fica muito naquela zona de conforto, e isso é perigoso, porque a gente acaba não estudando a história dos candidatos, a gente acaba não vendo qual plano de campanha, o que eles esperam, o que eles pensam e como eles têm trabalhado para isso, né? A gente tem que se atentar em muitas coisas no que está acontecendo, no que aconteceu, e a partir daí desenhar o que pode acontecer ou o que não pode acontecer no futuro. Bom, daqui a pouco pega fogo, né? Vai pegar fogo. Já está, né, Márcio? Já está polarizado. Já está polarizado, já está. A eleição está entre Lula e Bolsonaro. Polarizado. Terceira via não se viabilizou. E eu acho que essa polarização acabou crescendo, desculpa te cortar, mas essa polarização acabou tomando uma forma que parece que não tem outro caminho, né? E a gente percebe agora, 100 dias, porque se a gente pensar 100 dias das eleições, provavelmente a candidata do PSDB com o MDB não vai, tipo assim, não vai disparar, não decora e nem vai disparar agora em 100 dias. Vamos ver até lá, nesses 100 dias, o que vai acontecer, quando as campanhas começarem, literalmente, quando a gente poder ver na televisão e quando o cidadão realmente puder estudar cada um dos candidatos.
É necessário aí observar, ter noção do seu voto. Além do presidente, do governador, também tem a questão dos deputados estaduais, deputados federais, senadores. Alguns senadores. Isso, então é necessário olhar com... Não é para... Você não vai na feira, vai escolher na feira. Não, você tem que saber o que você quer, né? Vai observar o que você realmente quer para o seu país e fazer a sua escolha. É o seu voto, né? É a sua escolha. É o momento. E muitas vezes... Sim. E você sabe que ainda hoje a gente escuta numa comunidade moradores dizerem que eu vou votar nulo porque o que acontece lá não vai refletir aqui. Eu já ouvi isso essa semana, tá? Conversando sobre, eu vou votar. Distante. Acha distante. E eu falei assim, a gente precisa entender que a presidência, o Senado, o governo começa no município. Né? Tudo começa no município. São a base, as ninguém mora no governo federal, no governo estadual. As pessoas moram no município. Então, assim, são as decisões desses municípios unidas que tornam o Estado, que formam o Estado. A decisão desses municípios e desses estados que formam o país. Então, somos nós, na base, que temos o poder de mudar, de fazer alguma coisa pelo nosso país. O número de jovens estão se inscrevendo aí nessa questão do título de eleitor, né, podendo votar, aqueles que entre 16 e 18 têm obrigatoriedade, né? E votar, os jovens estão tirando seu título para votar. Vai acontecer a eleição, desta vez, tá aí com o Covid talvez ou não, né? Nessa situação do Covid, e a polarização está aí. Não se sabe se é no primeiro turno, se é no segundo turno, a polarização está aí. E a terceira via não avançou. Não avançou até agora, 100 dias das eleições. Talvez avance, não seja o suficiente para tirar os candidatos de repente, do centro. Agora com tempo de TV, essa coisa toda, o MDB acho que tem muito tempo de TV também. Sim. Tem grande tempo de TV. O PSDB, não sei para que lado vai também nessa questão do governo federal. Se vai para Bolsonaro, se vai apoiar Lula, se não vai apoiar ninguém, porque está com a Tebet lá, né? Porque e aí o governo do estado aqui, quer dizer, tem toda essa situação aí, como é que vai ficar, né? Porque você percebe que o PSDB realmente perdeu espaço, né, Márcio? Perdeu na espaço. Política do país e no Estado, principalmente. Bom, saindo da política, voltando a falar de cultura, hoje tem o espetáculo Anitta Malfatti, do Encena Brasil, lá na sede do Encena Brasil. Ele vai de hoje até o dia 2 de julho, todos os dias a partir das 19 horas, que fica ali na Rua Marechal Rondon, 250, no Parque Fernando Jorge, em Cubatão. Anitta Malfatti, então, ele vai estar na sede do Encena Brasil. Sucesso aí pro Encena Brasil, Rose, Vieira, Carla, aquele abraço, tudo de bom aí. Eu também quero dar uma dica. Posso, Márcio? Sim, claro. Uma dica de cultura é ir assistir ao musical Família Addams, com Daniel Boaventura, grande amigo, e Marisa Ortiz, que está em São Paulo. Você vai ter todas as direções, valores de convite no site do Família Addams, é um espetáculo que vale muito a pena, é muito divertido. Voltou agora, depois de 10 anos. 10 anos o musical volta em cena com os mesmos atores, alguns substitutos, mas assim, houve uma mudança, né, de texto para diminuir, para reduzir o tempo de espetáculo, mas a essência continua a mesma, é um musical que vale muito a pena. Quem me conhece sabe que eu sou formado em musicais, a minha vida artística é baseada em musicais, então, melhor dica que essa. Legal, bom, Família Addams. Família Addams, no Teatro, se não me engano, Santander. São Paulo. Que maravilha, né? Que maravilha, que espetacular. Bom, dica de filme, Doutor Estranho. Doutor Estranho na Disney Plus. Obi-Wan Kenobi também na Disney, agora já está o 6º episódio, o último, que não vai ter segunda temporada, é uma temporada só. Foi igual o Mandaloriano, é uma só e Mandaloriano teve a segunda? Já saiu que vai ter a terceira temporada. E a segunda já tá? Já assisti? Os fãs de séries, né, também tem uma que está entrando agora na última temporada, que é o Killing Eve. Killing Eve é uma série bem interessante, assim, de duas mulheres maravilhosas, e está entrando agora na última temporada. Vale muito a pena. Stranger Things também está dia 1º de julho. Já saiu o teaser aí, acho que o próximo episódio tem 2 horas, é isso, mano? 2 horas, quer dizer, o negócio bombou, né? Viralizou, a ponto da música da Kate Bush voltar top 1 global da Kate Bush. Com a música e alguma coisa.
3 milhões de players por dia na música. Olha só que. Eu E o tava pessoal falando. duvida da internet. Exato, exato. Eu acho que internet é brincadeira. Olha aí, 3 Não é? milhões por dia. Isso é. Pantanal também, fazendo esse trabalho de música Cavalo Preto no Brasil. Que antes nós ficávamos presos aos horários. Né? Você tinha o programa, você assistia, perdia. Agora não. Os players, você volta, avança, Vê quando vê quer. quando quer. Isso é assim, igual ao Virtual News. A gente está estreando aqui, vindo sempre agora às 9h30. Mas fica à disposição para você assistir quando você quiser durante o dia. Ó, tem um tempinho agora, vou assistir, vou ouvir, vou acompanhar um pouco, vou saber as opiniões e as notícias. E assim é a internet. Essa facilidade para o mundo dinâmico que se apresenta. Né? Não dá mais para. As pessoas não ficam mais muito tempo presas ao mesmo. Eles querem dinamismo. Né? Isso é muito bom. Exato, exato. E a internet está aí para isso, para ajudar nessa celeridade das informações. É isso aí. Se você não tem internet, aperta aí o pessoal, porque é muito bom. A velocidade é outra. Inclusive o Cubatão está sendo atendida, mas a Vivo ainda não tem com internet fibra na cidade de Cubatão. Não tem. Ah, não. Não tem. Tem as outras operadoras que estão ficando aí, mas a Vivo ainda não. 10 horas mais 11 minutos. Boa de sexta-feira tá aí, pipoca, cineminha, tem a festa junina, tem a dica de espetáculo em São Paulo. Então, parabéns. Maravilha. Chegamos ao final? Chegamos ao final. Ô, André, valeu. Imagina, Márcio, obrigado. É sempre um prazer estar aqui e destrinchar essas informações nas sextas de manhã com você. Bacana, maravilha. Maria Clara, beijão, muito obrigado. Agradecendo sempre a você pela sua audiência, por estar conosco. Obrigado pelo prestígio e pela confiança. Desejando um final de semana maravilhoso. Tudo bom. Esse fim de semana aproveita aí em família, no passeio, nos estudos, no descanso, né? Quer recarregar a bateria, quer o sossego do seu sofá em casa, da forma que você achar melhor, porque o mais importante é você estar bem com você mesmo. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Hoje vai ser Doutor Estranho, né? Eu acho que é Doutor Estranho hoje.